Então, André, gravar presencialmente para variar. Sim. E então, temos um menu cumprido, não sei se vamos ter tempo para as nossas, normalmente, reações. Temos um menu que vai desde as presenciais até ao que aconteceu a nível internacional. Se calhar podia começar eu com os presenciais, falando mais genericamente, não tanto naquele assunto que as pessoas já querem que a gente fale, que eu sou a esquerda nas presenciais, mas aproveitando que ontem houve um debate, né, entre todos, fazia um bocado de highlights, especialmente aqueles que estão neste momento 5, né, que aparentemente podem passar à segunda volta. E foi engraçado ontem no debate ver como se a sondagem segunda-feira que dava o seguro à frente, de repente ontem o seguro parecia uma pessoa perigosa, todos se direcionavam a ele, e isso é interessante essa visão. Embora quem ande a cantar de galo sobre isso é também preocupante, porque supostamente, se de repente o seguro está à frente, como isto dá só uma tendência, neste preciso momento, até possíveis votantes do seguro ou hesitantes podem não votar nele porque, ele já está. Mas foi interessante, de repente ninguém ligava ao seguro, e ontem no debate. Mas eu acho que até tem o efeito principalmente oposto. É o que eu estou a dizer, há pessoal que pode desmobilizar também, estás a ver? Mas eu acho que a maioria mobiliza. Não sei, vamos ver. Achei interessante que de repente ontem toda a gente estava interessado em apicá-lo e ele pareceu passar incómodo no meio da lama toda que tem sido estas sessões presenciais, mas também é interessante que ele passou incómodo isso, mas também ninguém se lembra do que ele disse, estás a ver? Isso é curioso. O Ventura não está nas sondagens a capturar o conjunto dos eleitores dele, portanto, legislativas. Claro que sabemos que o Ventura normalmente e o Chega costuma ter menos votos nas sondagens do que votos reais. Portanto, estou sempre expectante, mas se ele tiver menos de 20% é uma grande derrota. E põe-se a possibilidade de ele não passar a segunda volta, com o que está a acontecer. É bem engraçado a cena do Marcos Mendes, que ontem, imagina, ele fez uma cena antiga, não é? No mundo que é novo e que já é diferente. Mas ele fez aquela cena antiga que é: eu vou ser um comentador de televisão durante muitos anos, vou ganhar determinado tipo de perfil, e a partir daí é interessante como essa solução já não funciona aos olhos das pessoas. Aliás, carrega consigo muito naquela imagem que ele também tem de ser a pessoa do sistema, dos negócios, etc. Ele estava ontem ultra irritado e ultra chateado com todas as acusações que lhe fizeram, e o Henrique Melo voltou a fazer. O que é curioso, não é? Porque o Marcos Mendes não ia ficar chateado, ele já angariou dinheiro suficiente para se perder para uma ilha e curtir o resto da vida com os seus fetiches, com o dinheiro que teve. E o Gouveia Melo estava assim tipo ao ataque, não é? Um bocado é o que ele tem que fazer, porque o Ventura faz parte do sistema, embora ele ache que não, e o Gouveia Melo tem aquela possibilidade mesmo, que não faz parte de nada, de atacar toda a gente em todo lado, e isso foi interessante. Agora, estamos num espectro em que não sabe o que vai acontecer, até pode acontecer, imagina, ter uma segunda volta é pouco provável, mas pode acontecer, entre o Contri e Ventura. O que é que farias se fosse Contri e Ventura? Eu acho que ia ser um grande movimento, só um voto de conta no Contri e Ventura. Sim. Que é o voto nulo. Queres lá fazer voto nulo? Eu acho que há muitas coisas, estas hipóteses de ou Marcos Mendes ou Ventura, e parece que é tudo um bocado horrível. Mesmo já o seguro, eu acho que na verdade esse tracking poll incentiva as pessoas a votar no seguro, pessoas que estavam a pensar em votar no António Filipe ou na Catarina, já que ele não ia passar, ao menos votavam por convicção e agora sentem que não querem que seja por sua responsabilidade, que a segunda opção são só pessoas de direita. Só dizer uma coisa rápida, eu acho que isso se nota muito no livro, porque Catarina Martins e António Filipe estão com percentagens nas sondagens semelhantes ao último voto nos seus partidos, e Jorge Pinto está muito abaixo, né? Tem um ponto tal de intenções de voto nas sondagens. Ou seja, ele ontem, agora tem passado o dia a desculpar-se, mas ontem apareceu aquela lógica de ele dizer que não é por mim que o Seguro não será presidente, não é? E na verdade, grande parte dos votantes do LIVRE já estão realocados a votar no Seguro, não é? Porque sim, mas acho que isso é um equilíbrio um bocado difícil de fazer, porque eu acho que para eles parece ótimo mostrar que não são sectários, que são responsáveis, até por isso é um bocado contraditório ter um candidato que está a fazer uma campanha que vai desistir, ou seja, em que momento é que ele pode assumir isso, mas eu não acho que
acho que o eleitorado do Bloco e do PCP também sofre a mesma coisa. Ou seja, as pessoas, se calhar, há pouco tempo, tipo, até eu estava, as pessoas perguntam, tipo, mas agora, com esta possibilidade do seguro, se calhar não faz sentido votar nem na Catarina nem no António Filipe. O Jorge, se calhar, tinha menos pressão, até porque tem menos pessoas que estavam a pensar em votar nele. Somente, tipo, faço o perfil, faço o António Filipe ou a Catarina, que já são pessoas mais conhecidas, a campanha dele também não descolou propriamente. Mas é um bocado. Depois estava a pensar um bocadinho sobre essa coisa de responsabilidade, porque depois assim que a responsabilidade é sempre. Os eleitores de esquerda têm que ter sempre muita responsabilidade. Do que os outros. Eu acho que sim, porque não há soluções boas de votar à esquerda. Acho que há bué fragmentação, há bué disputa entre poucos votos, há muita moralização do que é que significa votar no António Filipe ou na Catarina. E ao mesmo tempo a responsabilidade está no eleitor de tomar a decisão responsável e não está nos partidos de fazerem candidaturas responsáveis e unitárias. E houve uma tentativa de fazer isso, falhou, mas é muito grave que não tenham havido outras soluções unitárias e que para mim, que haja tipo disputa partidária onde já há tão poucas pessoas disponíveis e a maior parte vai ser muito pressionada para votar no António José Seguro. Mesmo na lógica do mal menor, dizer tipo, ele nem é bem, nem gosto muito, mas entre o Cotrim, que é ultraliberal, o André Ventura, que é o André Ventura, e o Marcos Mendes, ou o Almirante, não é? É tudo um bocadinho horrível. Mas eu acho que se houver entre o Ventura e o Cotrim, tens de fazer um movimento de voto nulo, porque o único voto conta. A abstenção não conta, não é? Portanto, voto nulo conta. Agora, sendo do Cotrim interessante, eu hoje estava a ouvir o Fórum TSF e apareceu lá um ouvinte que disse: eu sou de direita, sou reacionário, sou de direita, conservador, sou reacionário, e pensei que o debate ontem seria importante para eu decidir o meu voto, mas na verdade o Cotrim e o Ventura são o mesmo. Eu disse isso, estás a ver? Claro que nós balizamos numa cena tipo, o Cotrim é cosmopolita, não é? E é engraçado como ele foi logo taxativo que eu sou o mesmo, e depois estava a reparar, fui ler a lista de apoiantes do Cotrim, e está lá uns fundadores do Chega, que é o Nuno Afonso. E o que é curioso é que tu podias olhar para aquilo, está aqui este gajo que era do Chega e que mudou-se aqui para o apoiar o Cotrim, mas ele está assinando o capital político de ser fundador do Chega, ele aparece mesmo, Nuno Afonso, empresário e fundador do Chega, né? E tem havido muito daqueles memes do Cotrim que perguntam 25 de abril ou 25 de dezembro, ele escreve 25 de dezembro, ou Cunhal, não sei o quê, ou Salazar, já não posso escolher, não é? E tem sido interessante. Sim, mas porque ele está a enganar bem as pessoas, mas ele é. Porque ele é muito popular. À esquerda, acho que à esquerda há essas coisas a gozar com ele, mas ele é o candidato mais popular nas redes sociais, mais popular entre os jovens. Claro, tinha assistido bem. Ele, por exemplo, até o influência dos Ubers, ele foi. Tipo, há um tipo que é a influência dos Ubers, que faz a cena das contas diárias, explica, até com esse ele foi, né? Isso é bem curioso como ele fez isso, e por isso também que ele está a subir. Mas ontem foi bem interessante, porque ele perguntaram no fim a questão do liberalismo, quando é que o liberalismo falharia. Ele diz nunca falha, porque o liberalismo tem uma moral, não é? E por isso autorregula-se com a sua moral. Portanto, ele dizia que o liberalismo basicamente não permite desigualdade, porque tu autorregulas-te, porque a tua moralidade impede de ter. Pronto, isso tudo é tanga, não é? E pronto, e outros detalhes do Cotrim que não se falam em público, mas que eu acho que seria importante também perceber a personagem que ele é e o perigo que ele é. Outra coisa interessante que pode acontecer, onde estava a assistir isso com o Ramos de Almeida, que as pessoas estão pouco atentas, ninguém liga muito a isto, não é? Com essa diferença de teres 3, 4, 5 que podem passar à segunda volta e teres este empate técnico muito grande, tu vais ter que esperar pelos votos da imigração para ter certeza sobre quem ganha. Isso é muito estranho, porque vai haver várias coisas. Uma, não sei como vai demorar isso. Portanto, imagina, tu tens eleições num domingo e não vais saber quem passou a segunda volta, vais ter que esperar uns dias. Podes aspirar, como as legislativas, que seja até quarta, mas pode ser mais dias em que tu não sabes quem vai. E, portanto, basicamente, uma semana depois começa uma campanha e vai ser em cima da hora tu vais perceber quem é que realmente passa, isso por um lado. Por outro, também causa outra estranheza, que é esse atraso, eventualmente vai fazer com que o boletim de voto na segunda volta seja o mesmo boletim da primeira, com todos. Estás a ver? Então também é interessante olhar para essa trama de thriller que pode acontecer nesses dias. E isso, por acaso, o voto de imigração é uma coisa interessante e agora tenho acompanhado um bocado.
pronto, há uma tendência na imigração de voto na extrema-direita. Recente, mas a portuguesa em específico. Mas há muitas dificuldades no voto na imigração, por acaso essa é uma coisa que agora tenho percebido, pessoas a dizer tipo, que estão a 30 km do seu consulado e que por isso não vão poder votar, ou seja, também há uma desmobilização muito logística, mesmo os boletins da imigração são os boletins com todos, tem lá a Joana Amaral Dias, ou seja, é mesmo um bocado... Não, mas cá também. Também? Cá também, sim. Okay. Cá também é esse problema. Estão lá os 14 que entregaram o constitucional. Ok. Se uma notícia achava que era só sobre a imigração. Não, cá também. Mas pronto, há muitas pessoas que me estão a dizer, vão ser as primeiras eleições em que eu não vou poder votar, em que não vou conseguir apanhar nem os consulados, nem o voto antecipado aqui. Mas há muitas pessoas que porque o voto já é uma coisa de gastar muito dinheiro, a não ser pessoas que estão em grandes cidades, como Paris, como Berlim, pessoas que já estão um bocado longe, têm muita dificuldade em deslocar-se, vão pagar muito e por isso não vão votar. E essa desmobilização também é interessante, e o desinvestimento nas comunidades imigrantes, eu acho que na verdade o André Ventura consegue responder populisticamente na ideia de ser o candidato que mais se importa com as comunidades que são esquecidas e que são emigrantes. É um bocado interessante como é que ele conseguiu fazer esse caminho. Sei lá, amigos meus do PCP que vão distribuir panfletos dizem tipo, as pessoas dizem-lhes não, eu sou o André Ventura até morrer. Tem um bocado essa... Pronto, acho que é um bocado interessante porque acho que os políticos em geral abandonam os círculos da imigração porque acham que não são vantajosos eleitoralmente. Por acaso, numa dica, quando estava a dizer a história da imigração e como a distância vai ser pouca entre todos, isso vai ser fundamental, e é fundamental, e essa contagem vai acontecer depois da noite de eleições cá. Ontem, no debate, numa ronda final em que perguntaram a cada um de forma livre o que queria expressar, Marcos Mendes agarrou nisso. E a imigração? Ele disse logo que queria expressar, é inacreditável como ninguém está a debater a questão das comunidades, eu vou prontifico-me a fazer presenças abertas, não sei o quê. Portanto, ele tentou logo, e acho que foi nesse pensamento perceber que o que pode vir da imigração vai ser fulcral para decidir quem passa para a segunda volta. E ele também, pronto, Jorge Pinto fez aquela requerida ontem, mas o Marcos Mendes também na segunda-feira a responder à eleição, às sondagens também mostrou, talvez eu possa não ganhar, não é? Não disse bem isto, mas ficou esse tom. E pareceu-me ontem que ele estava a dar essa dica, se bem que ele ontem perdeu as tribeiras no debate. Chamou agora, disse que o Guilherme estava a acusá-lo de ordinarice, entrou assim numa onda mesmo. Pronto, outra questão que, e até, também depois falamos sobre a esquerda, mas que é curiosa e nova nestas eleições, é Manuel João Vieira. E isto porque, pronto, sou um bocado mais velho do que tu, portanto eu acompanho as supostas performances dele para ser candidato à presidência desde o início, desde que ele começou a fazer no início do século, né? Já lá vão 25 anos. Aquilo, as pessoas olham muito de fora para ele, não é? Mas aquilo faz sentido dentro daquilo que ele é, ou seja, o percurso dele enquanto artista, conhecido por Irmãos Catita, na Pá 2000, menos conhecida do ponto de vista de artista visual, não é? Mas o movimento homeostático que ele tinha nos 80 na cidade de Belas Artes já era muito essa questão de criticar até o mundo da arte, portanto, isso faz parte... é quase arte performativa, não é? Não, mas isso faz parte do percurso, estou a olhar para a análise do percurso todo, porque isso faz parte um bocado do percurso dele, mas é curioso que, obviamente que ele teve um jeito de performance durante muito tempo, portanto não tinha aquela lei de menor esforço para fazer alguma coisa, só que é engraçado que de 2000 para hoje, se em 2000 alguns já olhavam para o que ele fazia como algo performativo e gozavam um pouco com a nossa visão política, com os políticos que nós tínhamos, é brutal que ao longo destes anos cada vez faz mais sentido essa crítica. E ele simplesmente meteu, não é, em vez de ter o trabalho que ele teria há 20 e tal anos e que não iria acontecer, porque é preciso equipe para andar na rua a recolher assinaturas, bastou-lhe meter a cena online e rapidamente ele dobrou as assinaturas que precisava, porque o pessoal foi com o cartão de cidadão, não é? E toda a gente assinou por ele. Isso é incrível nesse sentido, isso por um lado. Por outro, e se lhe dando... É interessante, há um movimento que era os situacionistas em França. E acho que houve uma associação de estudantes, também nos alunos que ganharam, que eram desse movimento, que eles prometiam desmantelar a associação de estudantes que se ganhassem. Mas tu não leste esse texto? Li o livro. Esse livro é genial, mas eles desmantelaram. O que eles fizeram foi, eles candidataram-se, ganharam, acho que foi em Estrasburgo. Mas com essa promessa, foi em Estrasburgo. Ganharam e agarraram no orçamento todo da Associação de Estudantes e lançaram esse livro. Portanto, eles literalmente fizeram isso, desmantelaram porque agarraram no orçamento e gastaram todo isso. E aconselho todos a lerem esse livro, que é bom. Não é?
Mas sim, ele vem um bocado dessa cena, né? Portanto faz parte do percurso dele, mas o que está a acontecer, e que eu acho que a cena dele, essencialmente, mina à esquerda, porque é daí que ele vai ficar aos tantos, parece-me, menos do universo de pessoas que eu conheço, mas isto pode chegar a um ponto que, se ele não se levar a sério, porque eu já... Ou seja, se ele não perder a performance, porque eu já ouvi em outro momento levar-se a sério, outra coisa, mas se ele não perder a performance, vai acontecer, acho eu, ou com sérios riscos, de ele ter mais votos do que os candidatos que são apoiados de esquerda, estás a ver? E isso para mim é só mais um diagnóstico do que está a acontecer. Já falaste há pouco um bocado disso, o que é que tu achas que pode estar a acontecer, mas é um bocado de diagnóstico de leitura, estás a ver? De não estar a ver nada de novo nesse campo, e então a paródia do Manuel João, e performativa, que já vem de há 20 e tal anos, é uma paródia geral, portanto, não estou a dizer que é apontar para aqueles candidatos de esquerda, obviamente que ele usa essa paródia mais para o contexto geral, mais para o facto de olhares para esta lista de imensos candidatos recordes e achares que a sua presença é uma externalidade, uma certa degradação, não é, dos políticos em Portugal, porque são todos terceiras escolhas, ou pessoas que tu não ganhas grande, ou pessoas muito óbvias, ou pessoas que tu não tens grande respeito para, estás a ver? E portanto ele aponta para esses, mas é no lado da esquerda que ele vai ganhar votantes, e pode chegar ao ponto, estás a ver, de ele ter mais porcentagem de votos do que alguns candidatos de suposta esquerda, estás a ver? E isso, para mim, tal como nós discutimos também no primeiro programa do nosso podcast, o futuro da esquerda, em que fizemos algum diagnóstico, também é um diagnóstico, estás a ver? Se isso acontecer. Sim, eu acho que a cena dele até tem um perigo, que eu também acho que é principalmente para os candidatos de esquerda, que ele é demasiado ridículo para os candidatos levarem a sério. Mas também por isso é popular. Mas ontem tu vias isso, que era o pessoal de esquerda estava calado e o pessoal de direita ria-se as cenas dele. Sim. Como se fossem quase good sportsmen, estás a ver? Riam-se, mas era bem interessante. Vês, o Coutinho ria-se muito, o Ventura também. Pá, o Gouveia Melo não conseguia sequer expressar nada, estava claramente incomodado, estás a ver, assim, em relação àquilo. E pá, ele foi lá dizer aquilo tudo, disse disse as cenas que ele disse, mas em cada departamento. Disse tinha um botão que era o botão do resolve. Portanto, tudo qualquer problemas de saúde, justiça, ele resolve. Não falou do vinho canalizado. Pá, mas falou da contexto internacional de uma maneira que foi mais engraçada que qualquer candidato. Estás a ver? Isso também foi interessante porque foi um bocado mau, porque aquilo abriu com o Marcos Mendes, com toda aquela posse que estás à espera, e era sobre a Venezuela. E a seguir falou o Gouveia Melo e foi muito estranho porque o Gouveia Melo a falar que não falou nada de especial parecia um perigoso anticolonialista face ao que o Marcos Mendes abriu, estás a ver? Mas sim. Mas sim. Não, eu acho que expressa esse cansaço e é um bocado interessante também como eu acho que à esquerda não se conseguiram encontrar novas formulações nesta campanha. Pronto, também eu tenho tipo um cavalo na corrida, não é? Não, claro. Não, a minha crítica a isso não é personalizada nas pessoas. Mas também senti-se que há formulações que não... que está tudo um bocado na mesma coisa. E por um lado é interessante que a fragmentação à direita não é um problema. Ou seja, amplia o espaço à direita e até outras pessoas. Há pessoas que acham que os únicos candidatos que existem são aqueles. E os outros, até a partir de certa altura, quanto muito é o seguro, e mesmo assim... Mas acho que ampliar é a palavra-chave, porque estas eleições parecem, no geral, incluindo com o seguro, as primárias de direita. Yeah. É assim incrível, parecem as primárias de direita. E tens algum pessoal que vem de tradição de esquerda, muito cara dos seus partidos, portanto não são pessoas, são pessoas que são cara dos partidos, então não foi para a cara do PC, mesmo que seja uma coisa individual, não é? Catarina Martins é uma cara muito do Bloco, portanto não são personagens novas, não é? Que estão ali a ter apoio, e parece que estão todos a tentar regatear, mobilizar e mostrar que mantêm o mesmo bolo eleitoral
foram legislativas e talvez conseguiram um bocado aquele fenómeno Sampaio da Nova, ou um fenómeno que teve a Marisa, de ter mais do que o esperado, não é? Consigo capitalizar por aí, mas o problema para mim é, estou numa lógica menos de ampliar, como estavas a dizer, e mais de audiência, que é capturar os seus votantes, tentar ir um bocadinho mais longe. E tu vês isso até da maneira como uma certa cerimónia do António Filipe, por exemplo, quando lhe perguntam sobre a NATO, pequena cerimónia em falar sobre isso de forma como o Partido Comunista tem falado, o que faria todo, ainda mais sentido, porque se há coisa que... Distingue. Não, que distingue e que está a dar razão. Ou seja, o que está acontecendo no mundo, não é? De alguma maneira dá, na versão de algumas pessoas, mas de forma mais amplificada, alguma razão a todo o discurso do Partido Comunista sobre isso, não é? Portanto, não estou a explorar isso, ou como eu vi alguns posts, por exemplo, também no caso de Catarina Martins, a celebrar o aniversário do Mário Soares, ou Jorge Pinto ontem força-se falar de Jorge Sampaio, estás a ver? Entanto, parece uma lógica muito de capturar o seu eleitorado, manter ali uma chama viva que ainda existe, um bocado assim, que soa muito a sobrevivência, e eu acho que isso soa a desespero, por um lado, e depois esta captura da audiência, né, que vai, como o seguro, entra logo naquela lógica de, não metam em gavetas, quando me perguntaram no início se ele era de esquerda, parece que estão a tentar amplificar e ganhar essa audiência que vai dali até o seguro. E depois isso deriva em quê? Deriva num discurso que é de trincheira, mas sem haver trincheira, que é não, vamos aqui aguentar a Constituição, vamos... ou, por exemplo, algo que se diz sobre os candidatos de esquerda e que é um prémio de compensação brutal, que é um valor que pode estar adjacente a ti, mas que acho que não é o primeiro que as pessoas devem pensar, porque em Portugal soa muita compensação, que é que são sérios, estás a ver? Mano, isso é o que se diz do Salazar. Salazar era sério. O gajo era um facho, mas era sério, estás a ver? E, por exemplo, nenhum candidato que ganhe em legislativas ou em uma presença, tu apelidas como sérios, não é? E não estou a dizer que isto que é mau, que é bom, não, eu acho que também isso é mau. Já acho que as presenciais são um bocadinho diferentes. Sim, mas acho que isso é mau, mas acho que isso deve prevalecer em ti, eventualmente. Mas seriedade é uma coisa demasiado institucional e o que tu tens que fazer neste momento da esquerda é, como tu disseste, ampliar discurso. Ter novos objetivos, ter novas narrativas e não ser uma lógica de mal menor, de vou aguentar o mínimo que nós temos, porque o mínimo que nós temos não funciona. Nós estamos na merda. Portanto, não dá sequer para eu dizer que defendo e que vou-me agarrar a uma Constituição, que é o que existe, que nos defende. A Constituição não é de esquerda. Sim, a Constituição não é de esquerda. Alguns direitos que lá estão são de esquerda. Mas nós não estamos sequer perto de os consumar. Mas acho que isso, por um lado, é o risco do seguro, no qual eu percebo as pessoas tipo, sentirem pronto, vou votar nele por coisa, mas é que o mal menor vai sempre extinguindo o resto do espaço, não é? Tipo, o seguro é agora o candidato da esquerda. É como o PS, o PSD, de alguma forma, vão mantendo um bocado as coisas e essa insatisfação continua a fazer a extrema-direita crescer. Claro, ou seja, o mal menor acaba por ser uma lógica que é contraprodutiva e é incapaz de mudar as coisas a médio e longo prazo. Não, isso. E acho que estas eleições expressam isso. Houve uma incapacidade de mudar as coisas a médio e longo prazo e até de construir forças. Por exemplo, eu acho interessante até o que os britânicos fizeram com o Labour. Muitas pessoas que disseram, vamos votar no Labour porque os conservadores é uma porcaria. Mas está dando o que vai lá, não é? Mas sabendo, tipo, mas o Labour é o que é. Tipo, nós neste momento vamos ter que votar neles porque é a hipótese de impedir que sejam os conservadores mais de 13 anos de desgraça, mas ao mesmo tempo não é este o partido. Nós vamos construir um partido que não seja isto. E fazemos a crítica e há mesmo... Ou seja, é uma coisa que é mais tática e não é tipo, isto é o limite das nossas possibilidades. É tipo, é o Partido Socialista, ou é o Labour, ou é os partidos liberais que existem. Então, mas agora dá um toque, imagina, estás com umas... Se calhar ninguém pensou nisso na altura. Mas estás com umas presidenciais em que a pessoa que está à frente das sondagens tem 20%. Não é? Neste momento vai tipo do Marcos Mendes tem 15% e tal, até 20% do seguro. E tu se calhar nunca previste isso antecipadamente, mas o que quer dizer com isto é, sabemos que as eleições presidenciais são pessoais, podem ter apoio dos partidos, mas são pessoais, mas também sabemos que também não é bem assim, não é? Sabemos que apesar de tudo, mesmo que o candidato diga isto é pessoal, claro que é pessoal, mas é negociado, principalmente à esquerda, com os partidos, não é uma coisa, quer dizer, nem o LIVRE fez as suas eleições livres, as suas primárias para decidir, não é? Portanto, nem o LIVRE fez isso. O Jorge Pinto avançou, eles apoiaram. Agora imagina que tu tens uma conversa a 2 ou a 3 em que podes procurar um candidato que não está afiliado à história da Geringonça,
não está afiliado a ter que defender resultados eleitorais que foram o que foram, não está afiliado a ter que preencher um espaço daqui até ao seguro de moderação neoliberal para mostrar que tem do jogo, em que precisa ter o apoio desses 3 partidos, destes 2 ou 3, e podia estar neste momento com 15, a 6, a 7, estás a ver? E está a discutir a segunda volta. E neste momento tens candidatos que estão muito adstritos ou apenas ao valor e à manutenção do valor do peso legislativo que cada partido teve. E isso também cria outras ligações, como aquela de terem de defender o seu legado também daquele partido de alguma maneira. E o que fizeram, deixaram de fazer, por exemplo, obviamente que ontem, isto é um exemplo um bocado populista, mas só para percebermos também isso. Obviamente que ontem a falar de imigração, o Ventura apontou lá para a Catarina Martins, não tem ao lado a pessoa, ao seu lado, que era a Catarina, tem a pessoa que votou nesta abertura, estás a dizer, portanto, tu não tens, estas pessoas estão agarradas aos seus sucessos, mas também aos seus insucessos, quer seja mentira ou verdade, mas que são considerados insucessos pela opinião pública, e portanto estão muito conotadas com isso e não conseguem ter um discurso aspiracional ou um discurso de ampliação, como estavas a dizer. Não acho que o histórico justifique isso necessariamente, ou seja, eu acho que, porque assim é quase sempre preciso pessoas sem história. Eu não disse isso. Porque as pessoas são sempre associadas a... Mas eu não falei pessoas sem história. Sim, mas dizer pessoalmente também se pode dizer Venezuela e vocês, também é um você geral. Eu acho que uma campanha diferente, ou pensada de forma diferente, na qual eu hoje há poucos incentivos à esquerda de cada partido para fazer isso, porque isto é quase tipo que se cada um conseguir manter a sua coisa, não há incentivo para sobrar isso. Mas acho que isso podia ser feito com um dos candidatos que existe. Também era uma hipótese, mas não se fez. Mas era possível. Sim, mas não se fez. Acho que a Catarina tem esse perfil, acho que mesmo o António Filipe. Pronto, acho que não... Acho que há um... Sim, mas compreendes que seria muito difícil para isso fazer isso, sim, não é? O António Filipe, por exemplo, teve uma resposta muito boa quando se falou, o Seguro falou de que a esquerda podia passar a segunda volta com os votos deles, e ele respondeu, sim, a soma é igual, se me apoiarem em mim, somando o Seguro que a gente também passa, não é? Mas o que eu estou a dizer com isso é, mas tens de compreender que apesar do que estás a dizer, e tendo em conta, nem chamo isso sectarismo, estás a ver? Falo de uma certa história que cada partido desses tem, estás a ver? Tu tendo candidatos tão próximos, não é, do Comitê Central ou de antigas lideranças desses partidos, muito dificilmente tu conseguias que os outros apoiassem, não é? Portanto, a escolha do perfil da pessoa e a sua relação à distância ou que distância em relação ao partido também não ajuda a que haja, estás a dizer, que é essa massa de apoio em particular, não é? Sim, mas então estás a dizer que só poderia haver um candidato que é fora dos partidos, basicamente. Não, estou a dizer que nós temos o Jorge Pinto até é novo, mas tens muita gente em Portugal, muita gente que é de esquerda, que pode ter um discurso, e quando falamos presidenciais, tens a vantagem de não ser uma coisa executiva, portanto, há certos detalhes que podem criar anticorpos em partidos que não acontecem tanto, estás a ver? E podias por isso, e não estou a dizer isto no sentido de tipo Sampaio da Nova, nada disso, mas pessoa com história, mas que consiga ampliar o discurso de uma construção de ideologia à esquerda, estás a ver? Que neste momento estamos só no debate de aguentar o mínimo que se arranjou e não de conquistar novas pessoas, mobilizar pessoas, estás a ver, em relação ao que está a acontecer, porque às vezes acabas por estar sempre refém de cenas que tens que mudar o disco, estás a ver, tens que soltar da geringonça, tens que soltar da nomenclatura do partido, neste momento tens necessariamente legitimar a esquerda de uma forma mais ampla, estás a ver? Portanto, é o que eu acho. Então, passando disso para o segundo assunto. Começa tu. Uma coisa que também, por acaso, pegando nisto, uma coisa que me incomodou é um bocado sobre a Venezuela e os ataques à Venezuela. Senti na maior parte das reações um certo, de pessoas tipo de esquerda, conhecidas, uma certa, primeiras reações super autojustificativas sobre não, mas condenamos, sempre Maduro, ou seja, quase entrando na lógica de que é preciso condenar um regime para ser contra uma invasão e o rapto de um presidente, quase já tipo a antecipar a intermediação da comunicação social, e que eu acho que é um dos problemas, porque não amplia a capacidade de dizer afirmativamente qualquer coisa, porque é sempre preciso justificar e dizer não, nós não apoiamos, mas isso depois, sei lá, hoje na pós-verdade acaba por não ter efeito concreto nenhum, porque as pessoas dizem apoiam sim, tipo, e ninguém muda de opinião por alguém dizer que condena e quando não. Mas acho que é um bocado interessante a reação e até as possíveis explicações do que aconteceu, que foi assim um começo de ano super atípico, estranho,
Há muitas pessoas que dizem que isto é o rompimento da ordem global que existia, até como se a ordem global que existisse fosse uma coisa boa, era mais previsível, permitia uma certa hegemonia ocidental sem grande esforço, não é? Como no status quo. Mas o que eu acho que está a haver uma coisa do Varoufakis e que eu acho que é interessante que ele diz é que isto não é uma mudança de conteúdo, é uma mudança de estilo. Ou seja, o Trump hoje faz coisas que é um bocado impensável andar com Maduro em parada em Nova Iorque, quase como uma coisa também, um ritual de humilhação. Carrinha para subir. Um ritual de humilhação. Mas na verdade ele bombardeou a Nigéria, bombardeou a Somália, bombardeou o Iémen, ameaçou o Irão, ameaçou bombardear 6 novos países depois da Venezuela, e é interessante ver as reações dos europeus, que estão estupefactos com essa perda de amizade com os Estados Unidos, e também do resto do mundo, e como é que a esquerda europeia tem alguma dificuldade em posicionar-se. Eu acho que há alguns exemplos muito positivos em que as pessoas no Reino Unido, em França, conseguem associar diretamente o Keir Starmer, que é do Labour, ou o Macron, com a defesa de uma ordem global submissa a Trump. Em Portugal acho que não conseguimos fazer isso. O Montenegro, embora seja odiado por muitos motivos, não há um ódio generalizado contra ele, acho eu, na maior parte das pessoas, sim. Ou da associação direta, dizer tipo, não, ele é um vassalo, como todos os outros são. Mas pronto, foi certamente um começo de ano inesperado. Essa conversa tem layers, não é? E uma que nós já falámos em relação à Palestina, mas que acho que aqui ainda é mais latente, que é talvez comece a ter algum desequilíbrio que possa ser visível nas ruas, embora esteja relativamente descontente com a manif que houve na segunda-feira aqui, mas que é tu teres na Europa um grosso da população que é contra essa vassalagem, e no entanto os governos estarem a fazer essa vassalagem. Acho que isso é um dos focos que pode ser interessante e podemos ver como é que até acho interessante também a diferença entre a comunicação social, que até cria a imagem tipo, não, a maior parte das pessoas concorda, tipo, e eu acho que na verdade há uma criação de consenso exatamente porque há tanta diferença de apoio. Não, eu acho que até a cena confusa é que agora em sítios mais populares da onda é que as pessoas não gostam de Maduro e até pensam, até foi fixe, eu tive até ter essas conversas, mas isolam nesse caso, mas no geral acho que o pessoal está-se a passar com essa vassalagem ao Trump, estás a ver, aos Estados Unidos em geral, isso por um lado. Portanto, isso é um layer que acho que vai acontecer, que é popularmente as cidades europeias estarem completamente contra isto e verem os seus governos dobrarem-se em relação aos Estados Unidos. De outra forma, e agarrando naquilo que tu falaste, o Varoufakis, isto sempre foi os Estados Unidos, sempre foi em atos concretos, de consequências concretas dos Estados Unidos. A diferença é o tempo da pós-verdade e a relação que isso tem com os mídias, com as redes sociais, etc. E também o mundo interno dos Estados Unidos, porque, de algum modo, muito o que tu vias também era, anteriormente a isto, também tinha a ver com permanência de uma hegemonia interna, ou seja, quando tu viste, e agora vamos recuar ao tempo do Iraque, não é? Enquanto isto foi, o Bush teve 2 meses, 3 a ameaçar aqui a fazer assim, o Trump, e foi lá e tirou, não é? E depois foi Boeda Wise em pessoal achar agora vai a Corina Machado, não, tipo, népia, porque se é para ganhar dinheiro, mais vale fazê-lo, e é mais rápido fazê-lo com quem domina os processos de workflow da Venezuela, e é o caso da Delcy, porque tínhamos primeiro a ministra responsável pelo petróleo, não é? Mas lembra-te, quando foi a cena do Iraque, tu tiveste lutar com o Afeganistão, e depois tiveste uma paisagem de 2 anos, em que o Cheney, o Rumsfeld e o Bush e o Wolfowitz, essa malta, ia convencendo a sociedade americana dessa necessidade. E também tem um bocado a ver com isso, que é, porque se eles metiam o pé em falso e fizessem algo de política externa que os pudesse desabitá-los de serem vigentes da política interna, não valia muito, não é? Porque até a ideia depois é ganhar dinheiro, e Halliburton, todas, aquilo não foi só o caso do petróleo, foi o petróleo, mas foi tipo reconstruir o país todo, não é? Canalizações, luz, etc. E neste momento Trump está a assistir para isso porque, e aquilo que a gente já falou em relação ao Chega, apesar de ele tem 2 notas aqui, uma, ele tem uma facção grande de americanos, ele está muito impopular,
mas que são cegos em relação a ele, como se diz muitas vezes, ele podia dar um tiro numa pessoa no meio de Manhattan, as pessoas continuavam a votar nele. Portanto, ele tem essa vantagem, tem os hardcores, que já são muitos, que vão sempre, e são bullies e gostam deste discurso, não é? E por outro lado também cena da pós-verdade, porque repara, isto que eu te falei do Iraque foi brutal, porque depois esse tempo todo, depois de ter esse espaço conquistado a nível interno, começaram com a conversa de ir à ONU, foram à ONU, nós não lembramos disto, não é? Mas eles foram à ONU, mentiram na ONU, mas foram ao Conselho de Segurança apresentar o caso, depois procuraram uma coligação internacional que incluiu, por exemplo, a Dinamarca, que teve soldados no terreno no Afeganistão, não é? Portanto, imagina, eles fizeram esse trabalho todo internacional para depois finalmente atacar o Iraque. Isso também permitiu o quê? A criação, ao longo do tempo, da maturação, de uma resistência, não é? E de um desmentido até das provas que eles apresentaram. E isto aqui é tramado porque, se por um lado pode ter este efeito que estava-te a dizer de popularmente as pessoas ficarem contra, sabemos que governos e estruturas de poder demoram muito a mudar, por isso é que vai demorar imenso tempo, vai haver muita pouca convergência entre o povo e os seus líderes, e impede de ter uma reação que tu possas ir estudando um certo cinismo. Eles vão fazer aquilo de certeza, eles estão a parar para fazer aquilo, vamos parar, vamos fazer investigações de mídia, vamos para a rua, aqui não permite nada. Quando dás por ti, eles já fazem aquilo. Mas aquilo é literalmente o que os americanos fazem em todo lado. E depois está a ser interessante também esta conversa entre potências colonizadoras, não é? Por exemplo, é muito interessante ver a Dinamarca e a União Europeia arrascar com a Groenlândia, quando a Groenlândia é um território gigante, pouco habitado, não é? Que fica no hemisfério norte, ao lado do Canadá, basicamente, colonizado ainda pela Dinamarca, não é? Então é muito interessante este tipo de contradições sobre o colonialismo que estão aqui em causa no meio deste painel todo. Acho que também há uma cena que é interessante, que é a Europa desvaloriza o Trump geopoliticamente, ou seja, acham tipo que ele é só uma pessoa louca que faz coisas loucas sem nenhuma estratégia. E eu também não acho nada disso. E acho que são principalmente as elites europeias que estão completamente não conseguem compreender o que está a acontecer com a Ucrânia e estão a ameaçar ao mesmo tempo que vão mandar mais, vão militarizar a Europa para ir lutar com a Ucrânia. A Presidente da Dinamarca dizia há pouco tempo que os Estados Unidos eram a única Primeiro-Ministro, que era a única ameaça, que a Rússia era a única ameaça à Europa, e isso agora está completamente diferente. E acho que esta coisa do Trump e da administração americana de testar a Europa, não ver grandes vantagens em continuar a investir na Europa, enquanto ao mesmo tempo a maior parte dos líderes europeus mostram que não tem nenhum pragmatismo. Ou seja, se na China, em abril, acho que vai haver a reunião China-Estados Unidos, e também há essa nuance na questão da Venezuela e de impedir que os chineses tenham acesso a petróleo. E há essa disputa com a China, e a Europa não consegue fazer pragmatismo em relação a nada, ou seja, corta fornecimento de gás russo, compra gás americano, aceita todas as tarifas. Sim, às tantas vais vender petróleo venezuelano aos europeus, estás a ver? Sim, aceita todas as tarifas para não quebrar os laços com os Estados Unidos, aceita que vai enviar parte dos seus jovens para ir a morrer na Ucrânia, onde não há nenhuma possibilidade de ganhar à Rússia, e ao mesmo tempo as pessoas também achavam que a Rússia ia cair em 2 dias e que vai haver uma revolução e que o Putin ia ser morto, e nada disso aconteceu. E na verdade parece que todos os líderes que diziam que o Putin era super impopular são mais impopulares, Starmer, Merz e Macron, do que os líderes que eles passaram tantos anos a dizer que iam cair. Mas queria dar 2 lances assim sobre isso, que têm temporalidades diferentes. Uma é mais curto prazo, outra é mais médio e longo prazo. Curto prazo sobre os Estados Unidos e médio e longo prazo sobre a Europa. Sobre os Estados Unidos, isso é o que está a acontecer, parece-me, da maneira como a Europa está e o resto do mundo está, tudo o que possa acontecer para que o cinismo volte, e estou a dizer isto porque é isso que as pessoas querem, não é? O Cinismo. Parece que a Europa quer que o cinismo volte. A grande vitória é o cinismo voltar. O tempo em que a gente engana as pessoas. Justificar com a democracia. Pronto, exatamente, justificar com a democracia. É uma definição interna. A curto prazo, se houver mudanças nesse aspecto, é nos Estados Unidos, com os famosos checks and balances, não quer dizer que aconteçam, mas é, por exemplo, com os midterms que podem neste momento prever-se, talvez possa pôr muita gente dos democratas no Congresso, é com o que os juízes possam fazer, e é nesse ambiente
E eu acho que o Trump tem muitos eleitores que são super fiéis. Não, tem. Mas eu acho que também rompeu parte da aliança dos MAGA, que era uma aliança No passado falámos sobre isso, não é? anti-guerra. Mas acho que, por um lado, há isso, e é isso que estás a falar. Portanto, eu acho que muitas das coisas que podem acontecer aqui são internas. E, aliás, há também quem diga que esta conversa do Trump também tem a ver com esse jogo, da maneira como ele está interno. As coisas não acontecem internamente, ele está a jogar externamente para ganhar, como muitos políticos americanos fizeram. Embora também já haja uma certa atração ele está com a popularidade muito em baixo, em geral, né? E já há uma certa atração por tudo o que ele faça é mau. Portanto, isso também está a acontecer. Mas, portanto, E agora a questão do terceiro mandato, não é? Eu vi uma coisa, se tiver a dizer que ele vai fazer um terceiro mandato. Sim, mas por um lado acho que um regresso ao cinismo, que não é o que eu quero, mas não é o que eu quero para o futuro no mundo, mas um regresso ao cinismo dos americanos para mim está nada dependente das conversas do que eles estão a fazer, zero, e mais dependente do que acontecer internamente nos Estados Unidos, com as coisas todas dos midterms e com o juiz, é o que pode acontecer para mim. Em relação a médio e longo prazo, e penso mais na Europa, várias coisas interessantes. O Orbán respondeu, não sei se viste, sobre a União Europeia, porque é que ele não sai da União Europeia, tendo em conta a sua divergência, ele agora não assinou a declaração, que é a declaração pífia. Ele não assinou a declaração e ele disse, não precisa da União Europeia porque ela vai se desmembrar por si. É interessante ele dizer isso. Por outro lado, há um raciocínio que ainda hoje que estamos aqui a falar, os Estados Unidos acabaram por tomar de assalto um daqueles petroleiros fantasmas russos ao sul da Islândia, portanto, que já é sido uma agressão, supostamente porque é um navio que faz, sabe-se pouco ainda, mas comércio com a Venezuela. Mas uma cena que é interessante. Já agora, o Nord Stream 2, que também foi uma cena super grave, terrorismo europeu, que ninguém, a certa altura, houve uma investigação na Alemanha e passou totalmente pelos pingos dos chuveiros. Ucraniano com o apoio dos americanos. Assim. Que foi uma agressão à Europa, direta. Claro. Mas pronto, mas o que quer dizer a médio prazo interessante é muita suposta instabilidade que nós vivemos na Europa, a acusação é sobre a Rússia. Não é? Pronto. E uma das respostas russas das últimas décadas, desde a União Soviética, de facto houve um momento mais de paragem, mas desde tal a Putin, e que aceleram até o teu potencial político na Rússia, é essa defesa contra a NATO. No sentido em que a Rússia, historicamente, e nós não podemos só ficar por aqui, temos de lembrar da quantidade que a Rússia tem um pensamento imperial e também pensar que esse território russo sempre foi atacado também muito, não é? Pelo Napoleão, pelos nazis, e portanto a criação de um espaço de tampão sempre foi uma cena que politicamente engaja muito os russos. No tempo da Guerra Fria, o espaço de tampão ia até até Berlim, não é? Mais recentemente com o fim da União Soviética não, mas portanto aquele espaço de tampão, por isso que os russos olham para a Ucrânia e para a Geórgia, para a Bielorrússia como espaços de tampão face às agressões, não é? É uma conversa muito russa e muito potenciada politicamente para quem quer ser líder na Rússia. E uma promessa pós-União Soviética. Sim, mas espera, mas uma coisa curiosa é, não podemos esquecer, portanto, temos esse aparato histórico, juntamente com armas nucleares da NATO nas fronteiras com essas zonas. Na Alemanha, na Turquia, não é? E o que estava a acontecer era o alargamento da União Europeia, o alargamento da NATO, desse multilateralismo famoso que já falámos há pouco, iria pôr essa ameaça mais perto da fronteira russa. Isso é o que capitaliza politicamente, muitas vezes, um candidato presidencial russo. Não é isso? E essa lógica, para quem lê relatos sobre a Segunda Guerra, percebem que há aquela lógica de sobrevivência enquanto coletivo. Agora, é interessante que, portanto, estou a falar a médio e longo prazo, com o desmembramento desta aliança entre a Europa e os Estados Unidos, e a degradação das relações entre esses dois países, pode, na verdade, terminar ao médio prazo, hipoteticamente, terminar com essa ameaça dessa maneira. Em que sentido? No sentido que, se degradar de tal maneira, tu deixas de... Se houver um corte da NATO, um fim da NATO, um fim dessa relação, deixa de haver essa ameaça à Rússia em tese, né? Se a gente começar a expulsar que não funciona assim, mas estou só a ironizar. Se acabares com as bases americanas na Alemanha, em Itália, as pessoas não pensam nisso, né? Há dezenas de bases aéreas americanas em Itália e na Alemanha. E parte justifica o discurso do Trump, diz que é roubado pela Europa. Pronto, sim, mas pode virar-se contra ele também, não é? Sim, mas ele diz que é porque o exército norte-americano financia a segurança europeia, que financia o seu Estado Social enquanto os americanos... Pronto, mas a Alemanha e a Itália são países perdedores da guerra, por isso é que ficaram com tantas bases aéreas americanas, tal como o Japão. Ou seja, a médio e longo prazo, se houver uma gradação dessa aliança Atlântico Norte,
E se a Europa tiver que se desenvencilhar por si mesma, e quando digo Europa não necessariamente em formato de União Europeia, mas no formato de países vizinhos entre si, é interessante libertar a Rússia dessa ameaça. Ou seja, é quase curioso como tu, com o que está a acontecer, podes desmembrar essa ameaça que é uma das maiores fragilidades da Europa, e pode a Rússia até aspirar a outras coisas, porque a Rússia pode ser o maior país do mundo, e isso tem implicações neste caso em concreto, poderiam ser nos recursos que eles têm, né? Mas também faz uma ligação interessante, porque a Rússia liga a China à Europa. Então, do ponto de vista de mercado interno, de ligações dos recursos que podem ir para a Europa e para a China, né? Portanto, aquilo até podia potenciar a riqueza na Rússia. Portanto, é curioso também que a médio e longo prazo, se continuar a degradar-se esta relação entre a Europa e os Estados Unidos, pode criar outro tipo de forma de estar que vai da Europa até à China. Estás a ver? Isso é interessante dessa maneira. Claro que os Estados Unidos vão querer que isso não aconteça, mas é interessante como de algum modo isso deve ser um caminho. Estás a ver? Sim, sim. E sim, eu acho tipo, sem dúvida, pronto, não tenho muitas dúvidas que a Rússia também tem aspirações imperiais e que tenha feito esta agressão, mas parece que tudo, se formos depois vendo um bocadinho ao longo do tempo, parece que tudo o que a União Europeia e a Europa fez, um bocado de uma certa arrogância, quase foi não é com o objetivo, não é? Mas inadvertidamente aproximou obviamente a China à Rússia, ou seja, até contrariou esse objetivo inicial, e acho que parte das agressões de Trump vão ter esse efeito dessa aproximação, até porque a ideia deles acho que é tomar a América, pelo menos fazer uma divisão do mundo em que, porque a China agora é o maior parceiro económico da maior parte dos países da América Latina, de muitos países africanos, pronto, além obviamente dos países asiáticos e da Rússia. Eu estava a ver um analista que é chinês e ele dizia que na Rússia agora há um grande debate sobre energética, fontes energéticas, enquanto há fações que são muito mais pró-russas, há outras que dizem não, acho que era bom diversificar e ter também receber dos americanos, e acho que o que vai ser mais interessante é perceber, claro que os Estados Unidos querem hostilizar com a China principal, o Trump quer hostilizar porque acho que os democratas eram um bocado mais a Rússia. Não, mas o Biden também, o foco, até desde o Obama, o foco, aliás, até se diz que o que está acontecendo na Europa tem a ver com a mudança estratégica desde o Obama é apontar ao Mar do Sul da China, que passava aí, ao invés do que estava a acontecer na Europa, estás a ver? E pronto, eu acho que o que vai acontecer com Taiwan vai ser interessante, e essa relação China-Estados Unidos se calhar vai ser das mais definidoras nos próximos anos. Mas pronto, Estados Unidos vai criar o caos para poder dominar, e poder dominar com a sua força, como nós sabemos, até porque, nós falámos disso no carro ontem ou isso, até porque hipoteticamente, quer dizer, este antagonismo americano perante todos, em tese, tal como há bocado falei, um bocado de forma parece quase utópica sobre o futuro da Rússia, também pode unir a América Latina com a Europa, com a África e com a China, não é? Eu acho que há países que têm feito um caminho um bocadinho tipo Espanha, vocação, não é? Tem essa coisa, mas a maioria não, tem continuado presa a uma certa aliança transatlântica. Eu acho que depois há coisas interessantes que se vêem, por exemplo, quando se fala de militarização e tipo os jovens irem para a guerra, por exemplo, nós falámos sobre isso, o chefe de Estado-Maior francês disse, preparem-se para os vossos filhos morrerem. E principalmente na Ucrânia, e isso faz-me um bocado lembrar quando vejo coisas sobre o Vietnã, essa coisa da moralização das pessoas irem para a guerra ou não, das pessoas estavam a dizer que não queriam ir para a guerra, e a questão também é essa, que claro que a guerra é sempre horrível, mas que vontade e por que motivo é que alguém na Europa hoje vai para a Ucrânia defender a Europa, que algum jovem vai só passar pela possibilidade de morrer, ou de perder membros, ou de ficar totalmente traumatizado, para defender o quê? Mas por isso que eu dizia também, de outra maneira, que parte do fim disto e o regresso ao cinismo passa pela cena interna dos Estados Unidos, porque não só essa cena de ele estar desgastado e politicamente pedir mudanças eleitorais nos Estados Unidos, por um lado, pelo facto da vida não estar melhor, não é? O custo de vida está a aumentar e as pessoas não estão bem com a economia, mas depois também tem esse lado, estás a ver, que é tricky nos Estados Unidos, que é um lado poderia ser esse, não é? Estou-me a lembrar agora do Muhammad Ali, não é? Porque eu vou matar um vietnamita com uma pessoa que eu nunca vi na vida, não é? Que é um bocado esse legado de luta antiga. Só que por outro lado, isso está muito bem feito, porque os Estados Unidos é um país extremamente desigual, e ir para as Forças Armadas é um dos percursos possíveis de mobilidade aspiracional dos Estados Unidos, que é, eu sou imigrante ilegal e posso aceder a uma legalização, eu vou porque eles pagam os estudos, eu vou porque tenho um ordenado, não é? Então joga com isto também, porque isto estamos agora... Sim, mas não há mobilização moral, não é? Como se diz na Venezuela, há pessoas que estão a lutar pela sua vida. Claro, mas eu estou a dizer isto, tipo, tu podias ter um bocado esse fator anti-guerra, como teve no Vietnã, das pessoas desmobilizarem-se e mobilizarem-se para outra coisa, mas ao mesmo tempo a própria estrutura do país joga com isso, porque é tão desequilibrada que muitas pessoas têm que ir para o exército para conseguir sobreviver, não é?
Então, E depois também muitas pessoas não podem protestar porque têm dívidas, não é? Têm compromissos que as impedem de... é o que eu estou a dizer. Portanto, está bem feito nesse sentido, ou seja, é um país tão desigual que as pessoas acabam até teres o exército que precisas ter para teres a capacidade de fazer estas agressões, que são precisas de muitos militares, não é? E portanto, mesmo por isso, aquilo está bem feito porque é muito difícil de desarmar, não é? Na Europa ainda não há isso, mas também temos quando tiveres um caminho na Europa, quando estás a construir, nós neste podcast temos falado sobre isso, que é a exceção de um discurso em que te parece bem um certo bullying de certas pessoas, uma certa desigualdade, uma certa pobreza, não é? Estás um bocado a desumanizar pessoas para que isso seja possível na Europa. E quando isso for possível, eventualmente, não pode vir a acontecer. Quer dizer, há pronto, é isso. Estava a lembrar agora de um arquivo da RTP muito bom e que tem a ver com a população cigana que tentava desenfiar-se desses legados institucionais e um deles era a tropa. E há um vídeo, podes ver nos arquivos da RTP, que é muito bom, que é da 5 de Abril e tens ali na Avenida de Berna, que era onde tu fazias o registro para ir para a tropa, ao lado da Universidade Nova, de os ciganos irem todos em massa inscreverem-se no exército. E a resposta era, correu-lhes mal, de certa maneira, porque a sociedade não mudou ao ritmo que eles queriam, e a resposta deles era, não, agora a democracia, nós vamos deixar de ter aquelas leis, são aquelas leis que impediam eles estarem em certos sítios, né, que expulsavam, que a GNR aplicava, e portanto agora nós queremos colaborar com o país e queremos inscrever-nos, não é? Mas é uma população que tem centenas de anos de resistência e consegue, não é, passar pelos pingos da chuva disso. Agora, quando tu tiveres uma Europa, mesmo que estás a falar, mesmo que moralmente pense de maneira diferente, mas a questão é, se na prática for demasiado desigual, demasiado pobre, vai começar a haver pessoas a irem para o exército e a quem está no exército por uma questão de sobrevivência deles e mais do que deles, dos seus. Sim, não, eu concordo, mas acho que, não estou a falar no sentido de se não vai haver exército, só acho que, porque, por exemplo, agora acho que em França acho que há uma coisa que é tipo voluntária. Claro que um jovem que venha de um contexto popular em que lhe dizem, olha, tens aqui esta oportunidade, se calhar é fixe para ti, tu não queres estudar, isto te permite ter um bom rendimento, também Isso já acontece. Isso já acontece. Não é esta escala que eu falei, mas já acontece. Mas acho que há mais, não é? Vai haver mais. Mas o que eu estou a dizer é que a moralização para ir fazer a guerra é completamente diferente de pessoas que vêm de um contexto de luta, em que estão a defender o seu território, o seu país e que estão a ser invadidas e têm essa coisa nacionalista do que ir para outro sítio para ganhar um ordenado, em que depois as pessoas percebem, não, a guerra é mesmo horrível, claro, não é um trabalho, não é a parafusar coisas. O que tu estás a dizer já existe, não é? De certa maneira. Aliás, um dos plots do Antena, aquele filme sobre de Paris, é esse, não é? É tipo, tens o jovem reivindicativo da esquina do banlieue e tens o outro irmão dele, morreu um irmão dele, não é? E o outro irmão dele é do exército, não é? E é chamado para mediar, etc. Mas tu fores à frente ucraniana, por exemplo, tu apanhas pessoal do Nordeste do Brasil. Estás a ver que está lá a combater e assinou um contrato para receber X por mês, que depois ainda precisam muitas vezes. Mercenários. Mas não são mercenários profissionais, nem sequer são pessoas que tinham uma experiência militar a algum lado e vão para ali, não é? São pessoas empobrecidas do interior do Brasil, estava a falar com a Stephanie Costa sobre isso, e que de repente são mobilizados para ali em troca de um valor monetário, que às vezes nem configura, porque o contrato é ucraniano e não sei o quê, não é? Mas isso já acontece. O que eu estou a dizer é, quando tiveres um desmembramento da sociedade, caminhas para aí a um nível, por exemplo, dos Estados Unidos, tu vais ter muito mais pessoas disponíveis para isso. Claro que é diferente proteger o teu país do que ir atacar o teu. Outro grau ainda de pensamento coletivo, mas acho que é fazível, estás a ver? Acho que é fazível. Eu queria só fazer um react rápido. Uma cena, eu escrevi um artigo que vai ser amanhã na Visão, que é um bocado sobre perspectivas no campo social em Portugal para o ano que vem, este ano já, aliás, 2026, e estava-me a lembrar assim, das 3 grandes preocupações dos portugueses, nos grandes inquéritos, assim, 3 grandes preocupações. O que é o custo de vida, economia familiar, custo de vida, é a saúde e a habitação. E pronto, estamos aqui a falar e ontem morreu uma pessoa num Seixal porque ficou 3 horas à espera da ambulância, ficou na ambulância. Portanto, houve um rastreio, classificaram o doente como urgente, porque há urgente, muito urgente e emergente, não é? Portanto, urgente é uma terceira escala, por isso também houve uma dificuldade de mobilização. Passado 3 horas chegou lá a ambulância, eu estava em paragem cardiorrespiratória, portanto, só para lembrar
que desde que o governo Montenegro tomou posse aumentou o número de pessoas sem médico de família, que era uma das promessas que ele ia terminar, aumentou as pessoas que foram recorrer ao privado, aumentou as listas de espera, portanto, se lembrar isso. Isto porque não esquecemos que, já falamos um bocado sobre isso, porque temos no topo de Economist e somos o Ronaldo, não é? Portanto, por um lado, lembrar que a nível do custo de vida, o aumento do cabaz alimentar já matou o aumento do salário mínimo, para além de que custos como este que eu falei da habitação ou da saúde são maiores nas populações mais empobrecidas, acrescentando-se isto, energia, etc., grande dificuldade. E a nível da habitação, portanto, no outro programa falei, mas é igual, não é? Desde que as primeiras medidas deste governo foram tomadas, que é o Construir Mais, já aumentou 27% do preço da habitação, aumentou 17% do ano para o outro, que é o recorde. Ainda ontem, assim, um relatório da OCDE que continua a dizer que Portugal é o país com o maior número de casas vazias disponíveis e continua nem sequer, do ponto de vista fiscal, a conseguir aplacar quem as especula. Portanto, continua a ter casas de lutas que não têm o aumento do IMI que a lei permite, e tanto só lembrar, para quem falar desse meu texto, que as previsões para este ano não são para melhorar. Estamos bem? Pronto, sim, mas por acaso também se ia reagir a essa coisa das ambulâncias. Diz. É um bocado. Por acaso falo com o meu pai, depois o meu pai diz: quando vim para Portugal havia saúde muito boa. Isto agora não é um país para ter filhos. Ele vai para Portugal em que ano? 2000. Ok. Pode interessante essa visão. Porque a saúde era uma coisa. Essa visão a partir de um médico. Sim. E agora pronto, ok. Não, é incrível esta cena. Eu não quero discriminar nenhuma zona do país, não é? Mas imagino que quem esteja neste momento em Penacova ou em Proença Nova ou em algum sítio mais interiorizado do país, pronto, que não vão ter Vieralândia, que é a cidade do Manuel João Vieira, que ele quer fazer no centro de Portugal, uma espécie de aquela da Arábia Saudita, mas dentro de Portugal. Sei. Mas imagino que quem esteja nesses locais e pense que no Seixal, que é normalmente em Lisboa, onde há bastantes recursos, demora 3 horas a chegar a uma ambulância, ou para outra pessoa morrer, de facto não há grande aspiração para o que aí vem. Estamos feitos? Estamos. Vamos lá, até já. Até já.